Esta aula trata-se sobre linearização de modelos com aplicações em sistemas físicos. Primeiramente, vou apresentar aqui para vocês o conceito de linearidade, o que é um sistema linear. Então, o sistema ele é dito linear se ele atende essas duas características de aditividade e de homogeneidade, também conhecido como teorema da superposição, já utilizado lá em circuitos elétricos, a disciplina que vocês já fizeram. Tá? Então, se um sistema ele é dito linear, f de A mais B é igual a f de A mais f de B, e f de alfa A mais alfa B é igual a alfa f de A mais alfa 2 f de B. Aqui a gente tem dois exemplos de sistemas lineares e não lineares. Então, a gente tem um exemplo aqui de um sistema que ele é linear, que eu tenho uma reta com origem, com o início dela na origem, das coordenadas, e eu tenho aqui um sistema que ele é não linear. Tá? Uma característica aqui, ou seja, essa função ela não atende ao princípio da superposição. Vamos contextualizar então aqui para o nosso problema de controle. Então, no nosso modelo em espaço de estados, uma das características dele é que a gente pode utilizar ele para modelar sistemas não lineares, sistemas que possuem não linearidades, dentre outras vantagens a mais do que a gente tinha lá em controle clássico. E a identificação e representação e solução desses sistemas, eles têm sido temas de muitos trabalhos desenvolvidos nesses últimos anos. Então, para que a gente resolva esses sistemas não lineares, é necessário se aplicar métodos numéricos, já que sistemas não lineares não possuem soluções algébricas. Então, a gente tem alguns motivos para tentar evitar em fazer controle de sistemas não lineares, ou melhor, utilizar controladores não lineares para fazer esse controle, de sistemas não lineares. Por quê? Porque comumente esses sistemas são muito complexos, complicados de trabalhar. Ele somente garante estabilidade, um sistema de controle não linear, ou seja, ele não garante o desempenho. Eu posso até delimitar uma certa região, dizendo que a solução desse meu sistema ela está dentro dessa região, e eu posso chamar essa região de estabilidade. Eu não sei algebricamente qual que é essa solução, mas se eu garantir que ela esteja dentro dessa região de estabilidade, eu digo então que o sistema é estável, e eu chamo essa região de estabilidade. Isso também é uma área da engenharia que se estuda sobre esse assunto, tanto na parte de controle, sistemas elétricos de potência e outras partes mais. Na maioria dos casos, esse controle linear funciona bem para sistemas não lineares. Então, ou seja, eu tenho um sistema que é não linear, só que eu vou aplicar uma ferramenta, vou aplicar um controle linear para ele. E na maioria das vezes, isso vai ter um bom desempenho, desde que eu faça um processo chamado de linearização e eu garanta algumas condições para que esse sistema opere sob essas condições. Então, eu garanto que eu vou ter um bom resultado. Logo mais a gente vai ver quais são essas características. Então, quando o controle linear não é efetivo, podem ser usadas também alternativas como programação de ganhos ou controle adaptativo. Então, vamos supor que o meu sistema está operando sobre uma dada região, e eu tenho um certo controle linear sobre ele, e ele está operando muito bem lá, com desempenho satisfatório. E de repente eu mude a região de operação desse sistema. Então isso eu posso reprogramar, por exemplo, os ganhos do meu controlador, fazendo com que a lei de controle do meu controlador ela se adapte a certas condições de operação da minha planta. Eu posso também estar aplicando esse tipo de estratégia para poder melhorar o desempenho dos meus sistemas de controle quando eu estou controlando um sistema que é não linear. Então, qual solução a gente vai adotar nesse curso? A gente vai obter um modelo, então, linear, uma representação linear do meu sistema. Para isso, eu vou fazer uma linearização em torno de um ponto de operação. Esse ponto de operação ele pode ser uma condição
dada, né? Uma condição em que o sistema ele opere, pode ser uma situação onde eu tenha um ponto de equilíbrio para esse sistema também, tá? Onde eu tenho um sistema operando de forma relaxada, né? Sem variação das minhas variáveis de estado. E para que eu faça essa linearização, ela vai ter uma certa validade desse modelo. Que validade que é? Qual que é a restrição que eu tenho? Se eu faço uma linearização de um sistema, esse sistema ele é válido, né? Essa representação linearizada ela é válida em torno desse ponto onde eu fiz a linearização. Tá? Então, se eu garantir que eu tenho pequenas perturbações em torno desse ponto de operação, ou seja, o sistema ele sempre vai operar ali em torno desse ponto, eu posso dizer que essa é uma boa aproximação. Mas aí fica a pergunta, né? Quão próximas são essas perturbações? Ou seja, até que ponto, até que distância eu posso sair desse ponto de equilíbrio, onde eu fiz a linearização, de forma que eu tenha um bom desempenho do meu sistema de controle. Então, essa aqui é a questão que a gente tem que resolver. E vai depender de cada tipo de sistemas. Então, vamos entender aqui, o que é a linearização, né? Qual que é o processo matemático da linearização. Então, vamos supor que eu tenho uma função f de x, né? Então, eu tenho um certo eixo aqui f de x, que é a minha saída, eu tenho um x, né? Que é a minha entrada. Vamos supor que eu tenha essa curva original aqui, desse meu sistema, essa minha função f de x, e claramente a gente pode ver aqui que é uma função não linear, certo? O que consiste, então, a linearização dessa curva aqui, Significa que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma representação linearizada, ou seja, eu vou representar essa curva em preto, vou representar ela através dessa curva em azul, essa reta, tá? Em torno de um certo ponto, esse ponto A aqui é onde eu chamo o ponto de linearização, tá? Onde eu tenho um x0 e equivalente a esse x0 eu tenho um f de x0, né? São as coordenadas desse meu ponto A. Ok? Então, o que significa aqui? O que ocorreu aqui nessa linearização? Ocorreu como se fosse uma alteração no meu eixo de referência, né? Então, agora eu vou fazer uma representação dessa curva por essa reta, utilizando esses novos eixos de coordenada, chamados de ΔX e ΔF de x, né? Claramente, a gente pode perceber que uma reta saindo da origem, ela é um sistema linear. Tá? E uma curiosidade aqui, né? Às vezes não é tão intuitivo isso, mas uma reta que ela tem a origem da reta como não sendo na origem dos meus eixos, é uma função não linear. Tá? Então, se essa reta saísse daqui, por exemplo, e ela seguisse para cá, seria um sistema não linear. Tá? Então, aqui, para ser um sistema linearizado, eu tenho que alterar aqui, né, os meus eixos aqui de referência e traçar uma reta a partir desse ponto A. Ok? Então, para eu poder representar, né, essa função pela reta, eu posso usar simplesmente a função aqui na equação de uma reta, né, que a gente vê lá no segundo grau. Né? Então, aqui f de x menos f de x0 é aproximadamente, eu posso dizer aqui, né, que MA é o coeficiente angular dessa reta, né, e x menos x0, essa diferença aqui. Tá? Então, com 2 pontos, né, eu consigo escrever a equação de uma reta. Então, fica aqui. Né? Então, eu posso aproximar minha função f de x sendo igual a f de x0 mais o coeficiente angular x menos x0, ou seja, f de x0 mais m ΔX. Uma outra forma para eu poder fazer essa representação, essa linearização dessa função aqui, não linear, é utilizando a expansão em série de Taylor. Tá? Então, se eu utilizar a fórmula aqui da expansão em série de Taylor, eu posso escrever qualquer função aqui, né, com esse somatório aqui. Então, eu vou escrever f de x é igual a f de x0, que é o ponto inicial aqui, né, f de x0, mais a derivada parcial de x no ponto de linearização, aqui, tá? Nesse ponto A aqui, onde x é igual a x0, vezes x menos x0 dividido por 1 fatorial, mais um outro termo que eu vou ter aqui, o termo de segunda ordem, tem uma derivada de segunda ordem aplicada
no meu ponto de linearização, né, onde x é igual a x0, 2 fatorial, né, e aqui na parte de cima é x menos x0 ao quadrado. Comumente, o que se faz aqui? Que aproximação que a gente faz? A gente despreza esses termos aqui de maior ordem. Por que a gente despreza? Se eu garantir que eu estou trabalhando próximo do meu ponto de linearização, né, próximo do ponto A, eu sei que essa variação aqui vai ser pequena. Então, se eu pegar uma variação pequena e elevar ao quadrado, eu vou ter um número menor ainda, certo? Ainda mais que eu estou dividindo aqui por valores superiores, é um valor 2 fatorial. Então, esse aqui vai ser um valor bem pequeno aqui, eu posso desprezar ele. Então, eu falo que a minha série de Taylor ela está truncada no primeiro elemento aqui, ó. Então, a gente vai aproximar essa função f de x por esse primeiro elemento aqui, que é o mais significativo, tá? Aqui também a gente pode ver claramente que vai sobrar o que se eu desprezo esses termos de ordem superior? Eu vou ter a equação de uma reta também, né? Igualzinho aqui, ó. Então, f menos f de x0 é aproximadamente a derivada parcial de x no ponto, né? x0, x menos x0. Isso aqui a gente sabe que é o coeficiente angular, né, da minha reta. Então, se eu quiser escrever uma nova representação, né, dessa função aqui, agora utilizando esses eixos aqui, ΔF de x e ΔX, né, a gente simplesmente pode representar aqui por delta de f de x, aproximadamente m, que é o coeficiente angular, né, a derivada, aplicada no ponto x0, e ΔX. Então, aqui eu tenho a minha nova representação linearizada para essa função aqui não linear. Um exemplo que a gente pode apresentar para vocês aqui é um sistema massa-mola não linear. Tá? Como que a gente faz uma representação no espaço de estados desse sistema? Tá? Um sistema não linear. Então, aqui eu tenho dado já a minha equação algébrica diferencial que modela o sistema massa-mola não linear. Essa mola ela tem uma característica não linear, por isso aparece esse termo ao cubo aqui, ó, x ao cubo. Então, eu tenho n, derivada segunda, né, do deslocamento da mola, que a gente sabe que é a aceleração, que é igual a menos k1 vezes x de t, menos outra constante k2, x ao cubo mais f de t. F de t é a minha entrada, tá? Um valor que eu aplico, uma força aplicada nesse sistema aqui massa-mola. Tá? Então, aqui para esse sistema, para eu modelar ele no espaço de estados, eu vou escolher as minhas variáveis, né? Então, a minha primeira variável que eu vou escolher é x1, né? Que eu vou chamar de x1, que vai ser o deslocamento da mola. Tá? E a minha variável x2 que eu vou escolher vai ser a velocidade, que também pode ser dada como x ponto ou x1 ponto, né? Então, eu represento a minha variável x2 como sendo a minha velocidade. Uma dica aqui legal, que eu já dei na aula passada também, né, é que eu tenho que olhar qual que é a maior ordem de derivadas do meu sistema, né? Nesse caso, se a maior ordem é 2, significa que eu tenho duas variáveis de estado para esse sistema. É um sistema de segunda ordem aqui, né, nessa derivada. Então, aqui eu tenho duas variáveis de estado que eu escolhi aqui adequadamente. Tá? O valor de saída que eu escolhi aqui é a variável x1, que é o deslocamento da minha mola. Meu sistema da minha massa também, né? Eu poderia escolher a velocidade? Poderia também escolher a variável x2 como minha saída. Aí eu poderia escolher como minha saída a variável x1 mais a x2? Poderia também. Então, vai ser de acordo com a minha necessidade, né? Quem eu vou observar na minha saída vai depender de cada caso. Então, eu posso escolher que variável é. Nesse caso, eu escolhi aqui a variável x1, tá? Então, como que fica esse meu modelo no espaço de estados não linear? Então, a minha primeira equação é formada por x1 ponto é igual a x2. Então, eu tenho que escrever as minhas derivadas das minhas equações de estado em função das próprias variáveis de estado e em função das minhas entradas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu escrevi x1 ponto é igual a x2. Né? Retirada da onde? Retirado aqui, né? Dessa equação aqui. x1 ponto, a gente sabe que é igual à velocidade, que eu chamei de x2. Então, eu posso substituir diretamente aqui, né? x1 ponto é igual a x2. E a segunda equação? Eu preciso achar a derivada da minha segunda variável de estado. Como que eu consigo encontrar essa variável aqui, x2 ponto?
eu venho para a minha equação principal, certo? Então, eu posso substituir no lugar do meu x dois pontos, que é a aceleração, eu posso escrever em outro formato. Posso escrever, por exemplo, x2 com um ponto em cima, que é o quê? A derivada da minha velocidade é minha aceleração também. Né? Então, é uma outra forma para eu escrever. Eu posso escrever aqui como x1, 2 pontos, ou posso escrever aqui como x2 ponto. Então, vou escrever aqui x2 ponto e vou isolar esse x2 ponto nessa equação aqui. Ó. Então, esse m que está multiplicando aqui, ele passa dividindo por toda a expressão aqui. Ó. Então, fica x2 ponto igual a menos k1. A variável x eu sei que é o meu x1, né? Então, eu coloquei k1 vezes x1 dividido por m menos k2. A variável x ao cubo aqui é minha variável x1, né? Minha primeira variável de estado que eu defini ao cubo, dividido por m mais... O 1 eu chamei da minha entrada, tá? Então, a minha entrada F aqui eu chamei de 1. Eu só tenho uma entrada para esse sistema, tá? Então, eu coloquei... Se eu quiser só colocar U aqui sem colocar o número 1, também pode ser. Mas eu coloquei o 1 aqui, dividido por M. Isso aqui também é uma função, né? F2, que a gente chama aqui, ó, que ela é em função dos meus estados e das minhas entradas do meu sistema, tá? Então, nesse caso aqui, é função só de x1 e de U1. Nesse meu primeiro caso aqui, o meu F1, ele é em função só de x2. Por enquanto, não é função nem de x1 e nem de U1, tá? E a minha equação de saída, como fica? Minha equação de saída, y é igual a x1, que eu escolhi aqui, né? Então, eu posso escrever isso aqui, chamar essa função de saída, chamar de G1, que também pode ser em função de x1, x2 ou U1, tá? Da minha entrada. Ok, depois que eu montei, então, meu sistema não linear, eu preciso, então, fazer a linearização. Isso tem que ser em torno de um ponto. Esse ponto a gente chama de condição de linearização, tá? Ele é comumente também representado por x0, tá? U0 e y0. São as minhas variáveis de estado, no estado 0, estado inicial, condição de linearização. A minha entrada também é muito importante, tá? Porque para minha condição de linearização, eu também tenho que ter um valor de entrada, tá? Inicial. E automaticamente eu tenho um valor de saída, porque a minha saída sempre vai ser em função das minhas variáveis de estado ou da minha entrada. Tá? Então, eu posso escrever também um y0 aqui. Quando essa condição de linearização for um ponto de equilíbrio, nesse caso particular, eu posso encontrar quais são esses valores, né, da minha entrada e quais são os valores das minhas variáveis de estado de equilíbrio. Para isso, basta eu fazer a derivada, tá, das minhas variáveis de estado iguais a zero. A derivada significa que eu tenho variação. E se eu estou dizendo aqui que eu tenho variação igual a zero, significa que essas variáveis estão estáticas, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, para encontrar o ponto de equilíbrio desse sistema massa-mola aqui, ó, bastaria eu igualar igual a zero aqui, esse termo de cima, o F1 aqui, né, que é o x2. Então, de cara, eu já tiraria a seguinte informação. x2 é igual a zero. Tá? Seria um ponto de equilíbrio aqui para a variável x2. E para encontrar quais seriam os pontos de equilíbrio aqui para a minha variável x1, eu deveria igualar a zero aqui a derivada, né, de x2. Né? Se eu derivar, igualar x2 ponto igual a zero, eu vou igualar essa expressão aqui igual a zero. Tá? E eu vou encontrar aqui então uma solução para os valores possíveis de x. Tá? Então, eu acharia também esse meu ponto de equilíbrio aqui, esse meu x1 de equilíbrio. Tá? Que pode, aqui nesse caso aqui, vai ter mais do que um valor possível. Tá? Então, aqui eu tenho a representação então, de espaço de estados não linear. E para linearizar, então, eu preciso fazer isso em torno de um ponto de operação, né? Uma condição de linearização. Uma forma geral para a gente fazer esse procedimento de linearização é descrita aqui nesse slide. Então, vamos supor que eu tenho um modelo em espaço de estados aqui com várias variáveis de estado, tá? Até de ordem n aqui. Ó. Tenho várias variáveis de estado aqui, eu tenho as derivadas, que é igual às funções aqui, né? f de 1 até f de n, que é em função das variáveis de estado e das minhas entradas. Aqui eu também tenho as equações minhas de saída, se eu tiver mais do que uma saída, porque o sistema ali pode ser um sistema mimo, né? Nesse caso. Se eu tiver várias saídas aqui, eu posso escrever então as minhas funções G1, G2 até ordem P aqui. Tá? Eu vou escrever então as minhas variáveis de estado,
Vou escrever então também o meu valor de entrada e minha saída, tá? Desse seguinte forma aqui, ó. Eu vou considerar um certo desvio em torno desse meu ponto de operação. Então, eu posso escrever x é igual a um x0 mais um ΔX, que é uma pequena variação em torno desse ponto de equilíbrio aqui. Tá? Então, eu posso fazer isso para todas as minhas variáveis aqui. Para as minhas variáveis de estado, para as minhas entradas e para as minhas saídas. Tá? Então, se eu utilizar aqui, ó, a expansão de série de Taylor, tá? Aplicado na minha função f de i, tá? Que são as minhas funções aqui das derivadas das variáveis de estado, eu vou ter esse formato aqui, ó. Tá? Como eu tenho um sistema, uma função que depende de várias variáveis, né? Tanto variáveis de estado quanto as variáveis de entrada, eu posso escrever nesse formato aqui então, né? xi de t, né? A derivada de xi é igual a fi, né? É o ponto, né? Onde eu estou fazendo a linearização aplicado na função, mais a derivada parcial, tá? Da minha função f de i em função da minha variável x1 primeiro, vezes delta de x1, mais aqui seria a derivada de f de i em relação à minha variável x2 e assim por diante, até chegar na ordem xn. Tá? Então, eu posso escrever aqui a minha função em relação às minhas derivadas parciais aqui, truncadas sempre no termo de primeira ordem aqui. Tá? Aqui eu posso escrever essa função também em relação às minhas entradas, tá? Onde o 1 é a minha primeira entrada e o m é a minha última entrada. Tá? Então, aqui nesse caso aqui eu tenho m entradas, pode ser um sistema mimo. Tá? E aqui eu tenho os termos de ordem superior, tá? Que posteriormente a gente vai acabar desprezando, porque eles são termos muito pequenos. Tá? Então, se eu substituir aqui nessa expressão toda aqui, ó, substituir aqui no lugar do meu x ponto, substituir pela minha equação, meu conjunto de equações aqui, estrela, tá? Esse lado esquerdo da equação, tá? Eu vou ter essa representação interessante, que faz todo sentido. Por quê? Se vocês perceberem, eu tenho a variável x1 ponto aqui, mas as outras variáveis que eu tenho aqui, ó, é em relação ao ΔX, ΔX e ΔU. E o que me interessa? Me interessa encontrar uma representação de uma equação que os meus eixos, meus novos eixos de coordenada, sejam esses eixos aqui, deltas. Então, aqui eu tenho que sumir com esse termo x aqui e aparecer um delta aqui. Então, para que eu faço aqui no caso, né? Se eu substituir no lugar do xi aqui, ó, substituir por xi0 mais delta xi, tá? E aplicar a derivada aqui, né? Eu vou ter esses dois termos aqui, ó, x ponto 0i mais delta xi ponto, tá? Se a gente perceber aqui, ó, a função aplicada no ponto, tá? A função aplicada no ponto x0 e u0 é exatamente igual à derivada x ponto, né, no ponto aqui, ó, 0i. Tá? Por quê? O que é o fi? Fi são as funções das derivadas, né? Ó, são as funções das derivadas. Por isso que é a mesma coisa. Ó. Então, f aplicado no ponto é a mesma coisa de x0i. Tá? Aplicado aqui em x0, o 0, aqui vai ser x0 aqui no caso. Tá bom? Então, se eu cancelar esses dois elementos e cancelar os termos de ordem superior, vai sobrar essa equação aqui para mim. Então, agora sim, ó, eu tenho o ΔXi, ponto, né, a derivada da minha variável de estado, a variação dela. E eu tenho aqui as derivadas de estado, né, delta. E aqui também eu tenho o delta das minhas entradas aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o meu sistema escrito no novo eixo de coordenadas, linearizado. Aqui nesse caso, então, eu posso escrever a minha função espaço de estados nesse formato matricial, né? Então, ΔX ponto é igual a ΔX mais B ΔU. Tá? Então, aqui eu posso escrever nesse formato matricial aqui, essa representação em expansão de série de Taylor. Então, eu fico com a matriz A nesse formato, fico com a minha matriz B nesse formato. Se eu aplicar o mesmo raciocínio que eu fiz no slide anterior para as equações de saída, tá? As equações y aqui,
que são as minhas equações G aqui, eu vou obter esse sisteminha aqui, né? Então, eu vou ter o meu ΔY é igual a minha função, a minha matriz C vezes ΔX, mais a minha função D vezes ΔU. Tá? Então, eu tenho o meu sistema no espaço de estados, mas agora no modelo linearizado em torno do meu ponto de operação aqui. Por isso que tem essa representação desse zero aqui, tá? Minha condição inicial. Vou fazer um exemplo aqui completo então para vocês. Ó. Vamos supor que eu tenho um sistema de um pêndulo simples aqui. Tá? Eu tenho um modelo matemático desse sistema, desse pêndulo simples, onde eu tenho uma força, né, aplicada aqui, um torque aplicado T aqui. Ó. Tá? Então, tem a constante de inércia J vezes a aceleração angular, né, mais massa vezes gravidade vezes comprimento L dividido por 2 vezes seno de θ. Onde θ tem a origem aqui, né? Nesse eixo aqui pontilhado, né? Então, eu tenho aqui o valor do ângulo θ, tá? Claramente, a gente pode ver que isso aqui é um sistema não linear, porque eu tenho um termo seno aqui, né? Seno é uma função não linear, tá? O que a gente pode ver aqui, então? Ó, encontre uma representação em espaço de estados linearizada para o pêndulo simples. Linearize o sistema em torno do seu ponto de equilíbrio, considerando que o valor de entrada é nulo, ou seja, esse TE, esse torque aplicado aqui, ó, é igual a zero. Tá? Para a construção da equação de saídas, utilize a variável de ângulo. Então, minha saída que eu quero observar é o ângulo θ. Ok? Então, vamos fazer aqui, vamos escrever isso aqui numa forma de representação em espaço de estados não linear. Primeiramente, a gente tem que fazer o quê? Fazer a escolha das variáveis de estado. A primeira variável que eu vou escolher aqui vai ser a variável x1, que é a variável θ, e x2 é a minha variável de velocidade angular, θ ponto. Que eu poderia escrever aqui θ ponto também quando sendo aqui, ó, θ ponto é igual a x1 ponto, né? Então, x2 é igual a x1 ponto. Tá? Escrever as equações de estado não linear. Ok. Então, vamos lá. Qual que é a primeira equação que eu posso escrever? x1 ponto igual a x2. É a equação mais fácil aqui, né? Então, eu tenho que aqui o x2, que é a minha velocidade, é igual à derivada do meu ângulo. Né? Minha velocidade angular é igual à derivada do ângulo. Tá? A posição angular. E como que eu retiro a minha segunda equação de estados, que é a equação de x2 ponto? Eu vou ter que voltar lá na minha equação original, né, que modela o sistema, e fazer as devidas substituições. Então, se eu fizer isso aqui lá na equação e isolar o meu x2 ponto, eu vou ter essa expressão aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a minha expressão, menos mgl sobre 2j, seno de x1 mais t dividido por j. Tá? Lembra que a equação que eu obtive é essa equação aqui, ó. A equação do pêndulo simples. Tá? Então, no lugar do θ2 pontos, eu posso substituir aqui por x2 ponto em cima, né? A derivada de x2, que vai ser a aceleração também. Né? E no lugar do seno de θ, eu vou substituir pela minha primeira variável de estado, x1. Né? E vou isolar aqui meu x2 ponto aqui, e vou ficar com essa expressão aqui. Tá? Vamos escolher, então, o ponto de equilíbrio. Tá? Então, a gente precisa encontrar ele primeiro para a gente fazer a linearização em torno dele. Como que a gente encontra, então, o ponto de equilíbrio dessa equação? A gente vai fazer as derivadas, né, das variáveis de estado iguais a zero. Então, vamos lá. x1 ponto igual a x2 de equilíbrio igual a zero. Então, eu encontrei aqui que para a variável x2, tá, eu tenho que o valor dela é igual a zero. Então, essa aqui é a minha variável x2 de equilíbrio. Ok? Vamos fazer o mesmo procedimento para a minha segunda derivada aqui, né? Fiz x2 igual a ponto aqui. Vou pegar toda a equação e igualar a zero aqui. E a derivada da variável de estado 2 aqui é zero. Então, se eu fizer essa aqui e fizer a devida manipulação matemática aqui, ó, o que a gente vai encontrar aqui? Eu sei que a minha entrada de equilíbrio aqui, que eu dei no enunciado, ela é igual a zero, nula. Então, a gente vai já substituir aqui e eliminar esse termo. O que vai sobrar, então? Vai sobrar todo esse termo vezes o seno igual a zero. Vai sobrar o que no final das contas? Seno de x1e é igual a zero. Né? Qual que é o valor de x1e, então, que a gente pode ter?
seno de x1e é igual a zero. Existem dois ângulos que isso é verdade para o xe. Né? Quais são esses ângulos? xe, se for igual a zero, isso aqui é verdade. E se o xe1 for igual a π, 180 graus também, né? Ou π radianos, esse seno aqui também vale zero. Então, eu tenho dois valores possíveis para x1. Tá? Lembrando que a minha entrada de equilíbrio aqui é nula. Então, eu posso escrever aqui, tá? Meu sistema como x1e, x2e de equilíbrio e o e de equilíbrio. Eu posso escolher, por exemplo, esse ponto de equilíbrio. 0, 0, 0. É um ponto de equilíbrio. Qual que é o segundo ponto de equilíbrio desse sistema? x1 é igual a π, x2 é igual a 0 e u de equilíbrio é igual a 0. Tá? Algo bem interessante para a gente analisar nesse sistema, vou até voltar um slide aqui, em relação a esses pontos de equilíbrio, né? Então, realmente, se esse pêndulo estiver aqui na posição θ igual a 0, sem ter nenhuma força aplicada aqui, com uma força nula aqui, ele vai estar paradinho aqui, né? Com uma velocidade igual a 0 e posição igual a 0. A gente sabe que isso aqui é um ponto de equilíbrio do sistema, ele está paradinho aqui. Qual que é um segundo ponto de equilíbrio possível para esse sistema? Se eu pegar esse pêndulo aqui e colocar ele invertido aqui, for bem habilidoso e colocar ele aqui, ó, com um ângulo de 180 graus, e chegar a colocar o pêndulo aqui e soltar ele aqui. Esse aqui também é um ponto de equilíbrio do sistema. A gente viu calculando matematicamente ali quando o θ vale igual a π. Tá? Só que uma curiosidade aqui, a gente chama esse ponto aqui em cima, a gente fala que ele é um ponto de equilíbrio instável. Por que ele é instável? Porque se eu der qualquer perturbação, esse pêndulo ele vai cair aqui novamente e ele não vai conseguir voltar e parar novamente nesse ponto aqui bonitinho. Ele vai ficar oscilando, né? Não consegue retornar para esse ponto. Então, a gente fala que é um ponto de equilíbrio instável. Já nesse caso aqui, ó, esse ponto de equilíbrio aqui, a gente fala que é um ponto estável. Por quê? Se eu der uma certa perturbação nesse pêndulo, ele vai oscilar aqui e depois ele vai voltar para esse ponto novamente. Né? Dado que eu tenho perdas nesse sistema, ele vai oscilar aqui e vai parar aqui no ponto inicial novamente. Ele retorna para o ponto de equilíbrio. Então, eu falo que esse é um ponto de equilíbrio estável. Ok, depois que a gente encontrou um ponto de equilíbrio, basta então a gente utilizar o quê? A forma geral de linearização, né? E encontrar através daquelas derivadas parciais, encontrar o meu modelo em espaço de estados. Tá? Então, relembrando aqui, né? Se eu reescrever essas equações aqui e lembrar que essa daqui eu posso chamar de F1, a equação x2 ponto eu chamo de F2, e a minha equação de saída eu chamo de função G1, eu tenho, então, que a minha matriz A ela é dada pela derivada parcial, por exemplo, ó, de F1 em relação a x1, aplicada no ponto de equilíbrio. Ó, a derivada parcial de F1 em relação a x2, aplicada no ponto de equilíbrio. E assim eu faço também para a minha função F2. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer essa derivada aqui, então. Ó. Qual que é a derivada parcial de F1 em relação a x1? Ó? Quanto que é? F1 é igual a x2. Qual que é a derivada parcial em relação a x1? É zero. Então, eu venho aqui e coloco zero. Derivada parcial de f de 1 em relação a x2. Opa, vai ser igual a 1, né? Derivada de x2 em relação a x2 é 1. Tá lá. Derivada parcial de f de 2 em relação a x1. Quanto que fica essa derivada parcial aqui? Ó? Aqui eu sei que não é em função do x1, então isso aqui fica zero. E essa outra parcela aqui, o que vai sobrar? Derivada de seno é cosseno, né? Isso aqui vai continuar multiplicando. Então, eu tenho aqui, ó, toda essa expressão aqui vezes cosseno de x1e, onde x1 é de equilíbrio. Tá? Derivada parcial de f2 em relação a x2. Eu tenho aqui algum elemento que é em relação em função de x2? Não tem, então é zero. Tá? Então, eu tenho a minha matriz A aqui do espaço de estados já formada aqui. Ó. Lembrando que cosseno de x1e é um ponto de equilíbrio, né? Eu posso escolher, por exemplo, o ponto de equilíbrio estável, né? Eu posso falar que esse x1e é igual a zero. Quanto que é cosseno de zero? Cosseno de zero eu sei que é igual a 1. Então, o que vai sobrar aqui nesse elemento? Menos mgl sobre 2j. Ou seja, vai ser um valor constante aqui, negativo. Né? Aplicando aqui também na minha matriz B, tá? E aplicando a derivada parcial de f de 1 em relação à minha entrada 1, no ponto de equilíbrio,
A gente vai aplicar aqui, ó, derivada parcial de f de 1 em relação a u, é 0, ok? Derivada parcial de f2 aqui em relação a u, esse termo aqui elimina, e aqui vai sobrar 1 sobre j, ó. Então tá lá, 1 sobre j. Eu tenho a minha matriz B, então, de espaço de estados linearizado. Vamos para a matriz C, então. Matriz C eu tenho a derivada parcial de g, função de saída, né, g1, em relação a variável x1 e aqui também em relação à variável x2, aplicadas no ponto de equilíbrio. Quanto que vai dar isso aqui, ó? Derivada parcial de g1 em relação a x1 vai ser igual a 1, e aqui vai ser igual a 0. Então, tem a matriz A, B e C. Está faltando a matriz D, né? Que é a derivada parcial da minha saída pela minha entrada, aplicada no ponto de equilíbrio, que nesse caso aqui é igual a 0, porque a minha saída não é em função da minha variável 1. Então, a derivada aqui fica 0, nula. Ou seja, eu posso reescrever esse sistema aqui, ó, no modelo matricial, então. Então, tá lá. Esse aqui é o meu modelo em espaço de estados linearizado. Tem a minha equação aqui dos meus estados e tem a minha equação da minha saída, né? Lembrando que esse sistema aqui ele está linearizado em torno desse ponto de equilíbrio aqui, 0, 0 e 0. Ok? A gente sempre tem que lembrar de representar esses valores de delta para as minhas variáveis. Por quê? A gente tem que lembrar que lá na linearização, a gente mudou o eixo de referência do meu sistema. Então, se eu colocar aqui só x e esquecer de colocar o delta, está errado. Tá? A representação ela tem um novo eixo de coordenadas. Então, isso aqui vai ser o comportamento. Se eu encontrar a solução desse sistema, por exemplo, eu vou observar na saída aqui, ó, o comportamento da minha variável x1, mas na verdade é um comportamento em relação ao ponto que eu linearizei. Tá? Então, vai ser um comportamento que eu vou ter para a variável em função dessa origem aqui. Tá? Então, eu coloquei um exercício proposto para vocês fazerem, que a equação aqui de um sistema massa-mola também, é um sistema não linear, onde a força da mola, eu dei o valor de f de s aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado. Tá? Então, eu tenho uma não linearidade aqui. O que vocês vão fazer nesse sistema aqui? Vocês vão levantar a função de transferência para esse sistema massa-mola. Tá? Eu tenho aqui, no caso, aplicado uma força de 10 newtons, tá? Para esse sistema massa-mola, força de 10 newtons. Uma força puxando aqui essa massa, né? Essa aqui que eu estou chamando aqui da minha força de equilíbrio, né? Então, no caso anterior que a gente resolveu, aquele torque lá era 0, né? Aqui não, aqui a gente vai ter uma entrada diferente de 0, igual a 10. Então, no valor, quando a gente for fazer a linearização, o valor da nossa entrada vai ser igual a 10. Tá? E para a construção da equação de saída, utilize a variável de velocidade da massa. Tá? Olha que interessante. Esse sistema aqui já vou dar uma dica. A gente tem duas variáveis de estado, né? E aí eu vou deixar para vocês definirem quais são elas. Tá? Eu só sei que na saída eu quero observar a velocidade da massa.